e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje temos um episódio muito especial. Estamos a dar um grande passo à frente, mas também, de certa forma, a encerrar um ciclo neste podcast. Vamos abordar um tema que, sejamos honestos, é um verdadeiro obstáculo para muitos de nós no caminho do crescimento pessoal, que é a procrastinação. O meu nome é Mário Portela. Já tenho o fim da tua procrastinação nas minhas mãos. Queres receber? Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Se estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, não hesites em contactar-me e em marcar uma consulta. A tua saúde mental, física e energética não pode ficar para segundo plano e eu farei o meu melhor para juntos atingirmos resultados visíveis nesse teu percurso. E assim é, estás no Quem Cala Consente, aquele que já se tornou para muitas pessoas um refúgio semanal para explorar o mundo do crescimento pessoal, da programação neurolinguística, do desenvolvimento espiritual e até, quem sabe, atingirmos todos juntos o tal plano para vivermos em pleno. Hoje, como prometido, vamos terminar o tema da procrastinação. Antes de entrarmos a fundo neste tema, quero expressar o quão crucial é a compreensão deste processo. A procrastinação é como uma sombra que nos segue, muitas vezes sem que a percebamos. Ela pode ser a razão pela qual não alcançamos os nossos objetivos, não exploramos o nosso verdadeiro potencial e muitas vezes nos afasta do desenvolvimento pessoal, espiritual e social que tanto buscamos. É importante estar ciente da procrastinação, reconhecer quando estamos a fazê-lo e entender as causas subjacentes. Trabalhamos durante vários episódios toda esta temática. E não é com o adiamento do que temos que fazer que vamos vencer, é com o adiamento da procrastinação em si mesma. Quando adiamos constantemente as coisas que realmente importam, estamos a negar a nós mesmos a oportunidade de crescer e de viver em pleno. Mas hoje já não precisamos de identificar o problema. Hoje é encontrar soluções, é rematar a temática. Após os últimos episódios, tu já deves conseguir descartar as tuas desculpas de procrastinação, já deves conseguir identificar onde tu procrastinas e por que tu procrastinas. Já tens algumas estratégias práticas reais para lidar com o teu comportamento de procrastinação. Agora que tens as coisas principais para vencer a procrastinação, está na hora de partir para a ação. No entanto, podes ainda ter alguma dificuldade nos primeiros passos. E muitas vezes porque há motivos subjacentes à tua procrastinação que estão enraizados, estão dentro de ti, são hábitos. São aquilo que muitas vezes se chamam as regras e suposições inúteis. Já falamos sobre o assunto, tanto na procrastinação como noutras temáticas anteriores. O importante a lembrar é que as razões subjacentes à tua procrastinação são mais difíceis de mudar e podem exigir um certo trabalho mais intensivo com um profissional de saúde mental especializado em terapia cognitiva comportamental, com técnicas de programação neurolinguística ou outras tantas técnicas que se podem adaptar ao teu caso em particular. De qualquer das formas, vamos ainda ver de novo isto das suposições inúteis e tentar dar-te mais um certo auxílio neste caminho, até porque nos vai auxiliar também a fechar a temática. Ajustando regras e suposições inúteis. Há uma série de etapas que tu podes seguir para desafiar as regras e suposições inúteis que dão origem à tua procrastinação. É muito daquilo que nós falamos em episódios anteriores, por exemplo, quando falamos da autoestima ou quando falamos da autocompaixão. A nossa mente depende de regras que foi tornando como hábitos e esses hábitos ficaram e nós achamos que não conseguimos sair dali. Então, que etapas devemos nós seguir para ajustar estas regras e suposições inúteis? Estas etapas incluem
identificar claramente qual é a tua regra, qual é a suposição inútil e reconhecer de onde é que ela vem. Depois, questionares a tua regra e suposição inútil, perceber se é razoável, se é realista, se é justa na tua vida e reconhecer as consequências negativas que esta regra ou suposição inútil está a ter em ti. E por fim, identificares uma regra ou suposição mais útil que tu possas adotar para planear os próximos passos. Ao gerar uma regra ou suposição mais útil, envolve pensar de outra maneira sobre ti mesmo, sobre o que fazes, sobre o que queres. Não vai ser fácil venceres uma regra inútil que tens há décadas na tua vida com uma regra útil que decidiste agora. Portanto, como tudo, é treinar, treinar, treinar. Ao pensar em como colocar em prática uma nova regra ou suposição, isso envolve descobrir como tu agirias na tua vida cotidiana se já acreditasses nesta nova regra ou suposição. Fazer a questão agir dessa maneira muitas vezes exige que vás repetindo constantemente até se tornar a tua nova regra. Mas isto faz-te sentido desta forma? Vamos dar um exemplo. Imagina uma regra ou suposição inútil que tu queres ajustar. Por exemplo, pode ser algo como: eu não deveria ter que fazer as coisas que não quero, ou eu não deveria ter que fazer as coisas porque a outra pessoa diz. De onde veio esta regra ou suposição inútil? De mensagens ou ditos que tu recebeste enquanto crescias na tua família? De outras pessoas ao teu redor que tentaram manipular a maneira de tu pensares? De experiências passadas que tiveste, por exemplo, a nível profissional? Ou então, pessoas de poder à tua volta que conseguiram dominar-te tempo demais? Agora, de que forma é que esta regra ou suposição é irrealista, injusta, inútil? Para te dares bem na sociedade, precisas seguir ordens de outra pessoa em algum momento, e isto é inevitável. Não importa o quão alto tu estejas no teu status quo ou no teu status social, sempre haverá alguém mais alto do que tu. Dar e receber é necessário para o funcionamento de uma sociedade. Todos nós temos que fazer coisas que não gostamos em determinadas alturas da vida. Faz parte do processo. Simplesmente não é possível estar sempre no controlo e manter sempre o poder. Logo, esta regra de que não devias fazer algo que não queres ou não deverias ser levado a fazer algo que outro te diz é uma regra ou suposição inútil. E quais são as consequências negativas que esta regra vai ter na tua vida? Pois vai afastar-te dos outros, vai criar conflitos com as pessoas ao teu redor, vai te manter numa postura passiva ou agressiva. Vai evitar que sejas promovido no teu emprego. Vai evitar que te dês bem com o teu namorado ou namorada. Vai até fazer com que te sintas cada vez mais só. E é nesta altura que deves parar e ponderar qual é a regra ou suposição alternativa mais útil para eu seguir na minha vida. E neste caso, neste exemplo que nós temos aqui, pode ser algo como: eu consigo tolerar fazer coisas que não quero às vezes. Não há problema nenhum em seguir pessoas que eu considero que sabem o que estão a fazer. Ou fazer coisas que não me agradam não me torna fraco, mas sim um membro normal da sociedade, porque as coisas não podem ser sempre como eu quero. O que posso fazer então para colocar esta regra ou suposição em prática diariamente? Simples. Sentas-te, escolhes quem tu consideras que de alguma forma tem algum poder sobre ti, um chefe, um patrão, e segues as ordens dessa pessoa às vezes. Segues as ordens dessa pessoa quando não te magoam. Segues as ordens dessa pessoa quando fazem sentido. Fazer as coisas que tu não queres tem que fazer sentido. Logo, pondera até que ponto tu deves continuar nesse processo. E a suposição útil vai ser: não há mal algum
em cumprir regras de outros, ordens de outra pessoa, ou fazeres algo que tu não gostas de vez em quando. Com isto, não tens que ter medo de estar a dar o controlo à outra pessoa, porque estás a fazer esta regra de forma consciente. Vais continuar a ser independente no teu pensamento, vais continuar a ser independente na tua forma de estar. Na verdade, eu escolhi este exemplo exatamente porque, ao longo do Quem Cala Consente, certamente notaste que te abriu os olhos para as situações sociais, para as situações injetadas pela socialização e às vezes até por grupos controladores mais maldosos. No entanto, que isso não tenha criado em ti uma suposição inútil. Porque tu continuas a fazer parte da sociedade. E como eu dizia há muitos episódios atrás, quando descobres que és uma marioneta, tu não deves cortar os fios, deves, isso sim, aprender a ver-lhes e analisar-lhes o movimento. Em suma, para tu ajustares regras e suposições inúteis, deves perceber qual é a regra ou suposição que queres alterar, de onde é que essa regra veio, de que forma é que esta regra se torna irrealista, injusta e inútil, e quais são as consequências negativas de teres esta regra ou suposição inútil na tua vida. Paras, ponderas e procuras qual seria a regra ou suposição alternativa mais útil. Depois é passar à ação, sem medo. E se der medo, vai com medo mesmo. Só tens que colocar em prática esta nova suposição, esta nova decisão na tua vida, lentamente, até vencer a suposição inútil anterior. Como já destaquei em episódios anteriores, as tuas regras e suposições inúteis, quando estão ativadas, tendem a gerar algum tipo de desconforto ao realizares uma tarefa ou um objetivo. Agora, quando tu particularmente odeias e detestas ou não suportas o desconforto, será mais provável que vás procrastinar como forma de evitar esse desconforto. Isso vai colocar-te num modo em que tu só reages ao desconforto que sentes. E é o teu desconforto que orienta o teu comportamento e dá todas as ordens. Não ser capaz de suportar o desconforto é muitas vezes referido como ser-se intolerante ao desconforto. Portanto, algo que pode ser útil ao lidares com a procrastinação é aumentares a tua tolerância a este desconforto, utilizando, por exemplo, a técnica Pomodoro que nós falamos no episódio anterior. E claro, estar ciente e consciente das coisas e utilizar outras técnicas que ao longo do Quem Cala Consente fomos sempre falando, como meditação, mindfulness e acreditares em ti, utilizares autocompaixão e desenvolveres a tua autoestima. O ciclo de fazer. Aprendemos que a procrastinação é motivada pelas nossas regras e suposições inúteis sobre o que esperamos de nós mesmos e do mundo, o que nos leva a sentir algum tipo de desconforto ao realizar uma tarefa ou objetivo que enfrentamos. Se não conseguirmos tolerar este desconforto, provavelmente usaremos a procrastinação como forma de evitar ou interromper o desconforto. Além disso, se conseguirmos encontrar desculpas e justificações convincentes para a nossa procrastinação, teremos maior probabilidade de percorrer o caminho da procrastinação. Quando procrastinamos, encontramos atividades substitutas para as tarefas e objetivos que precisamos realizar, coisas que tendem a ser prazerosas ou até distrativas na nossa vida. Só que, por sua vez, as consequências que surgem desta procrastinação, sejam elas positivas ou negativas, vão interferir em grande parte em toda a tua vida. O ciclo da procrastinação mostra que a procrastinação pode ser como uma espiral negativa viciosa na qual ficamos presos. O bom de qualquer ciclo é que geralmente podemos revertê-lo de um ciclo negativo para um ciclo mais positivo. É como girar uma roda. A roda pode estar a mover-se numa determinada direção e ter bastante impulso dado o hábito e a utilização. Mas ao fazeres algumas alterações na forma como tu fazes girar este ciclo, geralmente tu consegues fazer girar na direção oposta.
Agora, inicialmente, quando tentamos mudar a direção da roda, pode ser um esforço real e a mudança pode não ser suave no início. Tal como eu dizia, treinar, treinar, treinar. No entanto, com alguma persistência, começa a ficar mais fácil e a roda eventualmente, o ciclo eventualmente, ganha impulso numa nova direção. Falamos anteriormente do ciclo da procrastinação, pois nós temos que conseguir reverter o processo e criar um ciclo de fazer. Ajustar as nossas regras e suposições inúteis, desafiando-as, criando novas regras e suposições mais úteis, vai colocar toda esta roda num novo caminho. Praticar tolerar o desconforto, usando técnicas de atenção plena, técnicas de mindfulness, de meditação ou de controlo de tempo. Dispensar as nossas desculpas da procrastinação, desafiando e testando quaisquer conclusões inúteis que tenhamos onde não haja provas de que seja real. E depois, utilizar uma conversa interna motivacional que temos vindo constantemente a falar quando falamos dos pensamentos inúteis. Coloca em ação as estratégias práticas para acabar com a procrastinação, como priorizar, avaliar, contar o tempo, usar o impulso, definir limites, criar novas regras, focar e planear novas recompensas. Em suma, utilizar tudo o que falamos durante estes episódios sobre a procrastinação. Fazer cada uma destas coisas vai então levar-te a prosseguir com novos objetivos na vida e a reverter esse ciclo vicioso da procrastinação, transformando-o num ciclo de fazer. Com base neste novo ciclo do fazer, pode ser útil traçares um plano de ação claro sobre aquilo que tu precisas fazer quando surge a necessidade de procrastinar. E isso podemos dividir em 6 etapas que nos vão auxiliar a resumir todos os episódios que nós falamos sobre procrastinação. A primeira etapa, ou o primeiro passo, é estar consciente e não culpares. O primeiro passo é de facto isto: parar, reconhecer a tua vontade de procrastinar, perceber de onde vem, em que áreas afeta. Isso é estar atento e refletir sobre o teu próprio ciclo de procrastinação. Ver como é que está a acontecer, o que é que faz à tua vida. No entanto, quando tu reconheceres que estás a procrastinar ou que tens vontade de procrastinar, faz sem julgar, sem te culpares. Não percas tempo a culpar-te disso, mas reconhece que a procrastinação chegou, reconhece que ela existe na tua vida. Mas cabe a ti fazer uma nova escolha, fazer as coisas de maneira diferente. Se perderes tempo em culpabilização, em autojulgamento, estás apenas a fazer o que eu acabei mesmo de dizer: perder tempo. Numa segunda etapa, deves ajustar as regras e suposições inúteis, tal como falamos no episódio de hoje. Se conseguires reconhecer a tua regra ou suposição inútil, aquilo que está a ser ativado para forçar a tua procrastinação, então tu vais poder criar uma regra e suposição útil para substituir lentamente e gradualmente na tua vida. Uma terceira etapa diz-te para praticar e tolerares o desconforto. Se puderes reconhecer o desconforto que surge dentro de ti ao realizares uma determinada tarefa ou objetivo, poderás praticar tolerar este desconforto de forma consciente. Apenas estando consciente e observando o desconforto sem julgamento, tu vais abrir espaço para ele. Tu vais perceber que é um esforço necessário. Tu vais perceber que é um desconforto que precisas enfrentar agora para evitar um desconforto muito maior depois. A quarta etapa é rejeitar desculpas, é rejeitar incentivos à procrastinação. Tal como falamos, temos mesmo procurar quais são as nossas desculpas, o que é que nós dizemos para justificar a nossa procrastinação. Temos de observar as conclusões inúteis a que chegamos baseadas em desculpas. Discutir se esta conclusão, se esta desculpa é realmente verdadeira. Perguntar quais são as evidências ou razões. Será que realmente vais ficar melhor?
Se seguires um determinado caminho, será que a tua desculpa é realmente convincente e que está baseada em provas e evidências claras? E finalmente, chegar a uma conclusão que seja mais útil para ti, algo que seja mais parecido com aquilo que tu queres ser, não com aquilo que tu tens sido. Isto leva-nos à quinta etapa, onde temos que executar as práticas e estratégias que te fui fornecendo ao longo dos últimos episódios, em especial no último. Decidir as estratégias práticas mais relevantes para ti e que melhor se encaixam com a tarefa ou o objetivo em causa. Lembra-te, para obter clareza sobre o que exatamente precisa de ser feito, tens que escrever listas de tarefas, listas de metas, tens que utilizar manuscriticamente a tua capacidade de descortinar, de desmontar o problema para procurar a solução. Por fim, é chegar à última etapa, a etapa 6, aquela que é refletir e revisitar todo o teu plano. Sempre que des um passo à frente, dá-te os parabéns por isso e revê o plano, reflete sobre o que já conseguiste para conseguires criar motivação para dar o passo seguinte. Aprecia o que é que está a funcionar bem, as consequências positivas de fazer em vez de procrastinar. Reconhece também quais são as áreas que podem precisar de alguma melhoria, o que é que ainda não está naquilo que tu consideras ser ideal. Na verdade, com esta etapa tu vais manter os ganhos. E nessa altura eu vou dizer-te parabéns por chegar até aqui. No final de contas, o que é importante é que tu continues. Tu não esperas mudar o hábito de procrastinação hoje, amanhã. Mudar este hábito exige tempo, prática, persistência e paciência. Mas acima de tudo, a tua vontade de atingir um plano para viveres em pleno. O velho ditado de 2 passos para a frente, 1 passo para trás é muito verdadeiro e aplica-se em grande parte neste trabalho complicado de lidar com a procrastinação. Como tal, pensa sempre que quando estiveres cansado, não desistas, aprenda a descansar. E cansado provavelmente também já estás tu de me ouvir a falar da palavra procrastinação. E chegamos ao final desta temática, rematando e fazendo aqui este resumo dos últimos episódios sobre um tema que afeta toda a gente. Temos que estar cientes que a procrastinação existe, temos que estar conscientes de como lidar com isso, temos que querer ir mais longe. E é porque eu sei que tu queres ir mais longe que ainda estás aí a ouvir o Quem Cala Consente. E é por aí estares e me fazeres companhia todas as semanas que eu te agradeço profundamente, assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que se te interessa esta caminhada, podes demonstrar isso com uma subscrição. Agora podes visitar mportela.live para ver também todos os meus outros projetos em versão estrangeira. E não te esqueças de visitar o resto dos podcasts do canal Portugal Místico. Se te interessam estes assuntos, podes agradecer-me com partilhas, podes agradecer-me com doações e se quiseres auxílio e se te fizer sentido, tu contacta-me, faz-me perguntas e diz-me de ti, porque quem cala, consente. Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Canal Portugal Místico. Foi feito para ti.